Isso. Graça e paz. Já está ao vivo? Que isso? Mas já está aparecendo lá? Já. Para todo mundo? Está bem pequeno, mas está, né? Tá, ao vivo. Olha. Vamos aguardar o nosso povo entrar. Esperar um pouquinho o povo da Gerar entrar, aguardando esse povo lindo, também todos aqueles que, a partir do convite, vão estar conosco nessa interação com o missionário Paulo César, de Brasília. Uma alegria nós podermos estar juntos nessa noite para poder aprender um pouco e receber da parte de Deus iluminação e discernimento sobre a ação maligna em vários tempos e nesse momento também. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, saudar o missionário Paulo César, homem de Deus, que tem sido investido pela graça de Deus de um conhecimento na área de expulsão de demônio e também de libertação, viajado pelo Brasil, pelo mundo, como instrumento de Deus para levar libertação aos cativos. E nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, fala-se muito de comportamento psicológico, reações diante de toda essa condição de distanciamento social, de um confinamento maior e de uma vivência mais ampla dentro de casa, com os familiares. E às vezes nós deixamos de falar de algo que é importante, que é a operação espiritual, como o inimigo às vezes age dentro do ambiente familiar. Eu quero saudar o missionário Paulo César com a graça e a paz do Senhor Jesus, missionário. Seja bem-vindo aí a essa live. Uma alegria sempre estar contigo. Você tem sido canal de bênção para nós aqui da Gerar, Cuiabá, Mato Grosso, essa região aqui tem sido muito abençoada pelo seu ministério, pela sua vida. É uma alegria estar falando com vocês. Saudade de todos aí. Eu acredito que assim que passar essa pandemia, né, nós vamos estar juntos e vamos estar aí fazendo uns trabalhos aí, botando os bichos para correr. Na verdade, tem quase 30 anos, ou mais de 30 anos, né, que Deus me chamou especificamente para essa obra de libertação. E, graças a Deus, eu tenho cumprido o papel, né? Eu tenho cumprido esta ordem de Deus, né? E eu fico feliz de poder também participar. Eu sempre costumo dizer o seguinte, tem algumas igrejas no Mato Grosso que eu faço parte delas, nem que seja um pedacinho. E a Gerar é uma, né? Primeira vez que eu preguei na igreja, tinha o quê? 30 e poucas pessoas, não sei se você se lembra disso. Com certeza. E nós fizemos aqueles cultos abençoados aí, e eu me lembro que foi colocado umas cadeiras do lado de fora, porque não cabia as pessoas dentro do templo. Depois voltei na construção do templo, estava construindo ainda, e depois voltei, já estava pronto, e agora vocês estão partindo para outra área, e eu estou no meio. Então, ó, eu faço parte da Gerar, viu? Faço parte da Gerar. Com certeza tem um dedo meu aí, viu? E é uma alegria sempre estar aqui falando com vocês. Mas o tema dessa noite é um tema de extrema importância, porque se fala sobre família, e principalmente
alertando as pessoas em relação à ação de Satanás. Nós precisamos preocupar com a nossa família. Principalmente nós, homens, que somos sacerdotes, temos que estar com os nossos olhos abertos, principalmente dentro da nossa casa. Porque uma das coisas que eu observo muito, Davi, é que muitas vezes não vigiamos dentro de casa, não atentamos para as coisas que acontecem dentro de casa, e muitas vezes essas coisas, vamos dizer assim, que acontecem dentro de casa, são por influências malignas, diabólicas. Demônios que têm atuado dentro dos lares, no seio familiar, causando enfermidades, causando perdas, levando pessoas a odiar um ao outro. E, como eu disse, muitas vezes nós não enxergamos que isso é uma operação diabólica. É por isso que essa fala de hoje é uma fala importante. Porque, com certeza, muitos lares estão passando por essa situação, só que não têm observado essa ação diabólica. Tanto que eu costumo dizer que uma das grandes vantagens que Satanás tem obtido, na verdade, vou até mais além, é poder atuar, é poder trabalhar na vida de uma pessoa sem ser identificado. Lamentavelmente, muitos não têm identificado esta ação diabólica. Porque, na verdade, existem demônios, entidades malignas, principados fortíssimos, principalmente atuando dentro dos lares, enviados especialmente por Satanás para a destruição da família, para a destruição dos lares. Demônios de intriga, demônios de briga, de confusão, demônios que têm levado pessoas a odiar o ente querido, demônios que no final de tudo ele quer causar uma tragédia, mas eu volto a dizer que, lamentavelmente, infelizmente, muitos não têm sido capazes de enxergar esta operação diabólica, essa artimanha maligna. Tanto que as pessoas cometem um erro enorme de culpar o ente querido, de culpar a pessoa amada, pelos problemas causados dentro de casa. É o que a gente vê muito. Principalmente quando você vai conversar com alguém que está em conflito dentro de casa, um diz assim, o problema aqui é minha esposa, ela que é assim, 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 ou vice-versa, ou o problema aqui é meu filho, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ou a minha esposa, ou meu esposo, ele faz isso, ou faz aquilo. Quer dizer, pessoas culpando um ao outro pelos problemas causados dentro de casa, sendo que o problema não está no esposo, não está na esposa, não está no filho, não está no parente, mas o problema está na operação de Satanás. E quando você não enxerga esta operação, automaticamente o diabo leva assim vantagem. É por isso que nós temos visto aí muitos lares arrebentados, muitos casamentos frios, muitas pessoas não tendo amor mais um pelo outro, pessoas, meus queridos, que estão vivendo até debaixo do mesmo teto, mas não se comunicam, não conversam. Alguns dormem até na mesma cama, como é o caso de casal, mas viradas as costas um para com o outro. Não há diálogo. Pessoas vivendo amuadas, presas do mundo espiritual, e o pior, na mão de demônios. É por isso que eu disse que essa palavra de hoje é uma palavra de extrema importância. É uma palavra de extrema importância para a nossa vida. Esse papo de dizer assim, o diabo não entra na minha casa, isso é conversa fiada, ele entra. Nós temos um inimigo que é altamente inteligente, e ele sabe como agir. E aonde nós menos vigiamos é dentro da nossa casa. E é dentro da nossa casa que Satanás tem encontrado brechas para atuar. É verdade. Esses dias eu estava falando com um pastor lá da Paraíba, o mesmo tema. E eu disse, pastor, nós oramos em vários lugares. Oramos no hospital, oramos na empresa, oramos na casa do irmão, oramos na igreja. Mas é difícil as pessoas orarem dentro de casa. Você socorre alguém que está com problema, mas você mesmo não resolve o seu problema por falta de oração. E essa falta de oração dentro dos lares tem feito com que Satanás tenha infiltrado e causado danos que muitas vezes são irreparáveis, que só Jesus é quem pode solucionar.
Temos que estar atentos ao comportamento, às atitudes, como você se encontra dentro da sua casa, como que está seu comportamento, as suas atitudes, como você tem tratado as pessoas, ou como as pessoas têm tratado. Temos que fazer essa análise, por quê? Porque qualquer anormalidade, há uma ação maligna, há uma operação diabólica. Pessoas estão vivendo aí no sofrimento e o diabo batendo palmas. Porque não atinaram, mesmo. Não caíram na real que nós estamos numa batalha, que nós estamos numa guerra. Missionário, só uma intervenção aí, missionário. Desculpa, eu sei que eu quero dar continuidade. É importante destacar o seguinte, que nós estamos vivendo um tempo que a teologia e a compreensão teológica e de líderes evangélicos tem desconsiderado a infiltração maligna, tanto no contexto eclesiástico como no contexto familiar. Porque quando você olha para os evangelhos, você vê que a ênfase do ministério de Jesus é no ensino, é na pregação da palavra, na formação de discípulos, é na cura e é na libertação de pessoas. Onde Jesus estava, as pessoas levavam milhares de pessoas endemoniadas. E parece que esses demônios estão todos no inferno. Você não vê mais essa ação nas igrejas, porque as pessoas têm medo até de falar sobre o nome de Satanás e demônio. E o demônio continua agindo. No seu ministério, quantas vezes você veio aqui na igreja, eu te acompanhando e vendo como você foi usado para poder expulsar demônio de pessoas que eu menos imaginava, até aqui na igreja, pessoas que eu falava, rapaz, nunca imaginava que essa pessoa estava debaixo de uma operação maligna. E nesse exato momento, missionário, é importante destacar que tem pessoas nos ouvindo, tem pessoas nos assistindo, e pode ser o caso que hoje Deus vai abrir a sua visão, porque no momento que nós estamos aqui, nessa live, o Espírito de Deus está abrindo o seu entendimento, porque Satanás pode estar agindo na sua família, no seu filho, e às vezes até no seu comportamento, você que está nos assistindo hoje. E essa live não é só uma live onde nós estaremos aqui compartilhando conhecimento, mas há uma operação de Deus aí na sua casa, produzindo libertação, produzindo mudança da realidade espiritual dentro da sua casa. Eu volto com você, missionário, eu volto com você para que você possa dar continuidade aí. O missionário deu uma saída ali, mas com certeza está voltando, reconectando aí. Mas essa é uma realidade, você que está me assistindo. Nós precisamos considerar essa intervenção, essa intromissão maligna. Se isso aconteceu lá no Éden, se no ministério de Jesus que estava formando os seus discípulos, houve uma interferência, uma intromissão maligna, isso não vai acontecer dentro da igreja? Isso não vai acontecer no meio da liderança? Isso acontece, e acontece no contexto familiar. Nesse exato momento aí, nessa pandemia, tem muitos comportamentos que podem ser reações psíquicas, comportamento que nós podemos considerar como uma personalidade, um temperamento, uma ação emocional da pessoa, mas muita coisa também é espiritual. É ação maligna dentro da casa, na relação com os filhos, na relação do esposo com a esposa. E eu acompanho o missionário Paulo César há muitos anos, e eu já vi ele expulsar demônios de pai, de filho, e nós vemos a intervenção maligna geracional. Quantos casos eu já peguei no gabinete de pessoas que me procuraram como pastor, como conselheiro terapêutico, devido à formação de psicologia, e pessoas que eu ia atender e fazer uma análise, ela apresentava a queixa dela, e de repente eu ia orar por aquela pessoa, manifestava um demônio, e depois fazendo uma anamnese, um levantamento histórico, familiar dessa pessoa, eu percebia que esse demônio estava atuando já na linhagem familiar,
geracional há anos, muitos anos. Então é importante considerar que o nosso Deus é o Deus que ele quebra essa operação maligna geracional na vida de muitas pessoas. Que às vezes você observa, tem uma pessoa que tem na sua linhagem familiar a ação maligna e a repetição, comportamento repetitivo de vícios, pessoas com uma linhagem familiar de problemas financeiros, problemas emocionais e até na estruturação de personalidade. Outras de separação, quantas pessoas também sofrem com adultério na família, traição, e aí você vai fazer uma avaliação e vai fazer um registro histórico da linhagem familiar, você vê que aquilo não aconteceu só com aquela pessoa, aconteceu com vários, com os avós, com os pais, questão de abuso. Como eu tenho me deparado com tantas pessoas que têm experimentado abuso, que isso vem da linhagem familiar. E aí, missionário, muitas pessoas desconsideram isso. Muitos líderes religiosos desconsideram isso. Muitas igrejas desconsideram isso. Mas hoje nós estamos aqui para poder não somente discutir sobre esse assunto, mas também dar liberdade para o Espírito Santo atuar e para que essas pessoas e famílias hoje sejam abençoadas a partir desta live e desse momento espiritual libertador que está acontecendo. Continue aí, missionário. Eu vou falar por aqui, porque tem um probleminha aqui, mas está dando para ver aí, pessoal? Maravilha, estamos te vendo e ouvindo com clareza. Então tá bom. Contigo. O computador deu um tilt aqui, não sei se foi aqui, se foi aí, mas está tudo bem. Bom, na verdade, você tocou num assunto aí de extrema importância, porque o que eu observo é o seguinte: há um ensinamento errado, equivocado em algumas coisas, como, por exemplo, eu já ouvi pastor pregando, dizendo que o diabo não tem poder. Tá, ele não tem poder na vida daqueles que servem a Deus, tá? Deixa eu centralizar aqui direitinho, isso acontece mesmo que é ao vivo. Isso é mesmo, isso acontece. Pedi até pro pessoal, deixa aí o missionário, depois você volta os dois, pode deixar só o missionário nesse momento. Na verdade, é o que eu estou dizendo. Satanás não tem poder, o diabo não tem poder, o diabo não entra na sua casa, o diabo não te toca. Ei, a realidade não é essa. Seria bom se fosse assim, mas a realidade não é essa. Na verdade, o diabo ele entra assim dentro de casa. Quando eu estava falando, eu estava alertando, eu ia alertar as pessoas justamente sobre isso, que um dos maiores erros que nós cometemos é pensar que o diabo não entra na nossa casa. O diabo não entra na minha casa. Então me explica uma coisa, e as coisas ruins que estão acontecendo? Essa mudança de comportamento, essas atitudes, essas brigas, pessoas levando a vida no ódio, na ingratidão, na falta de respeito familiar. Quem é que está atuando por detrás disso aí? Não é outro a não ser o diabo, gente. Mas eu sou crente, o diabo não me toca. Ei, seria bom que se não acontecesse, ou seja, seria bom que se não tocasse mesmo. Mas a realidade não é essa. Como eu disse, oramos em vários lugares, mas deixamos de orar dentro da nossa casa. E é justamente dentro dos lares, pastor, que Satanás está o quê? Está agindo. É justamente dentro da casa que o diabo está infiltrando e causando danos. É justamente onde as pessoas menos vigiam, que é dentro do lar, que o diabo tem encontrado meios para atuar. É por isso que eu disse aí que há muitos lares aí arrebentados, muitas famílias arrebentadas, tudo por causa disso. Não enxergando esta operação diabólica, ignorando a ação do diabo. E nós sabemos que quanto mais a pessoa ignora a ação de Satanás, melhor para ele. É por isso que essa live é para que você abra sua mente, que nós estamos numa guerra, estamos numa peleja constante contra um inimigo que trabalha 24 horas para nos derrotar, para nos jogar na miséria, para que a gente não seja feliz, para que nós não venhamos a galgar o melhor. Ele faz de tudo para que você não sinta bem. E uma das coisas que ele tem feito ultimamente é mudar o comportamento das pessoas. Como Satanás tem mudado o comportamento das pessoas? De pessoas boas
tornam-se pessoas más, de pessoas calmas, tornam-se pessoas irritantes, nervosas, uma falta de paciência enorme em tudo. A palavra de apontamento, a palavra que machuca o coração, está chegando mais rápido que a palavra branda. Tudo isso são artimanhas malignas, diabólicas, que nós não podemos deixar de enxergar dentro da nossa casa. Por isso que eu sempre digo, pastor Davi, que qualquer anormalidade dentro de casa, qualquer conduta anormal, qualquer atitude anormal, epa, ore, repreenda, expulse o mal. A sua luta não é contra a sua esposa, nem contra o seu filho, nem contra o seu esposo, nem contra alguém da sua família. A nossa luta é contra o diabo. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra a raça humana, mas é contra o diabo. E se você quer vencer Satanás, lute somente contra ele, e você vai ver que a vitória sempre será sua, em nome de Jesus. Amém? Eu falo assim para alertar as pessoas. Por quê, Paulo César? Porque eu tenho observado muito isso dentro dos lares. Quando você chega, sempre os mesmos problemas. E sempre digo a mesma coisa. Você não tem observado a ação maligna? Você não tem enxergado esta operação diabólica? Então, por isso que essa palavra é uma palavra de advertência, de alerta para nós nesta noite. Amém, gente? Amém. É importante considerar, missionário Paulo César, que a condição emocional abre uma janela para Satanás operar. Né? Às vezes a ira, a mágoa, esse momento que é um momento de muito estresse, quantas situações que nós já vimos demônios se manifestarem na vida de uma pessoa e a brecha foi a mágoa, foi o ressentimento, foi a ira. Essa condição emocional, essa condição psíquica, ela abre uma janela para Satanás entrar e começar a operar na vida daquela pessoa e, consequentemente, na família dela. Né? Paulo César está ali ajustando a câmera ali, o celular dele, mas isso acontece. Mas é muito comum nós podermos ver isso. Muitos casos que eu já peguei aqui, eu lembro uma vez que eu peguei um caso, missionário, que eu fui lidar com uma jovem, quando eu estava expulsando o demônio dela, o demônio disse que ele tinha entrado na vida dela quando o pai saiu de casa traindo a esposa, e aquela menina entrou num quadro de rejeição, porque ela tinha uma admiração pela figura paterna, e a partir daquele momento ela se envolveu com a pombagira e ela foi na busca de vários relacionamentos com vários homens. Na realidade, ela estava buscando o amor do pai. E aí, quando eu estava expulsando aquele demônio, o demônio se manifestou e eu perguntei qual que era a brecha, qual que era o momento que ele tinha se estabelecido ali. Ele disse que foi no momento quando o pai saiu no relacionamento com outra mulher e aí aquela menina começou a ter uma atitude de busca do amor paterno e a pombagira começou a atuar na vida dela. E isso é um engano, muitas vezes a gente compreende que isso tem produzido uma destruição tanto na identidade da pessoa como também nas famílias. Na verdade, pastor, o diabo, ele conhece o ser humano. Eu sempre digo o seguinte, gente, não se engane, o diabo sabe quem você é. Ele conhece, ele estuda o homem, ele estuda a pessoa. E ele aproveita de situações. Olha, isso aí foi uma situação que ele aproveitou para quê? Para uma versão, automaticamente levar a jovem para um caminho equivocado. Então, ele aproveita do momento, ele aproveita da situação. Eu costumo dizer o seguinte, que não existe uma regra para o diabo agir. Não existe regra. Ele aproveita de momentos, até com enfermidades, por exemplo. Eu já orei por pessoas, pastor, que fez uma cirurgia, ao invés de ficar bom, piorou. E chegar e orar, e a pessoa fica boa na hora. Aí eu falo, olha,
O corte teve, vai ficar cicatriz. Mas por que não melhorou? Ah, o erro médico, não, peraí, aí a gente ora. Então, ele aproveita de situações em todo momento. Então, ele sabe quando a pessoa é nervosa, ele sabe quando o pai está com problema com a filha, ele sabe quando o esposo está com problema com a esposa, ele sabe. Ele está ao nosso derredor. Não adianta a gente fugir dessa palavra. É Bíblia. E, principalmente, ele vai mexer no emocional. É por isso que o diabo, ele não é onisciente, mas ele tem o poder de lançar palavras na mente, que quando descem para o coração, mexe no emocional. Como você disse mesmo, as pessoas hoje estão estressadas devido à pandemia, falta de trabalho e tantas coisas. E eles aproveitam isso, os demônios aproveitam isso, para deixar a pessoa irritada, insegura. E quem é a primeira que ele vai soltar? Alguém da família. É muito forte isso. E principalmente no meio do casal. Olha aqui, ó. Quando eu digo casal, porque é o seguinte, ó, os dois é uma carne só diante de Deus. É um pilar. Aí, um cumprindo a parte do sacerdote e a outra cumprindo a parte tendo sabedoria para conduzir o lar. A mulher sabe que conduz o lar. O que o diabo tenta? Fazer isso aqui, ó. Olha, se dividir o pilar, meu amigo, desmorona o resto. Aí ele começa a lançar na mente, trabalhar na mente das pessoas e vai mexer no psicológico. Aí qualquer palavrinha, qualquer atitude já é meio de confusão, de brigas e assim por diante. Eu costumo dizer que quem faz tempestade em copo d'água não é outro a não ser o diabo. Então, uma mínima coisa, ele faz uma tempestade e é por isso que tem muitos lares aí debaixo de um jugo diabólico. Agora, é o que eu falo, né? Está debaixo de um jugo diabólico. Por quê? Porque não enxerga a operação diabólica. Tem gente que acha que tudo que acontece é normal. Ah, é normal, aconteceu no vizinho, aconteceu no meu patrão, a minha amiga de trabalho e tal. Ei, mas com quem é crente não pode acontecer essas coisas, não. Estou certo? Nós somos servos de Deus, somos homens de Deus, mulheres de Deus, e a gente tem que ter a mente aberta em relação à ação diabólica. Primeiro, a gente tem que ver aonde está a operação maligna. Se caso não orou, continua do mesmo jeito, opa, então aí é outra situação. Mas primeiro, gente, ore, repreenda. Repreenda. E pode ter certeza que você terá vitória. Missionário, uma coisa que eu queria te perguntar, como que você vê aquela situação de Jesus fazendo um levantamento com seus discípulos acerca da percepção que o povo tinha acerca dele, dizendo, quem diz o povo que eu sou? E aí Pedro responde, traz aquela revelação que não vem dele, do seu entendimento, mas foi o próprio Pai que revela a ele que Jesus era o Cristo. E logo depois disso, Jesus começa a mostrar o caminho, que ele estava indo para Jerusalém e que ele seria preso pelos principais sacerdotes, escribas, a elite dominante daquela época. É como se fosse a elite teológica dessa época, que nós temos uma elite teológica hoje no Brasil, que o pessoal, parece que eles têm uma resistência, e grande parte dos expositores bíblicos hoje, parece que eles colocaram a operação maligna de lado, porque quem vai falar sobre libertação, quem vai falar sobre operação maligna, está espiritualizando tudo. A gente não vai espiritualizar, mas está no Evangelho, no ministério de Jesus. Agora, aquele mesmo que foi usado por Deus para poder trazer a resposta para Jesus, que Jesus era o Cristo, Jesus começa a apontar o caminho da cruz, e aí logo em seguida ele fala assim, Senhor, tem misericórdia de ti. E aí Jesus, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Como nós estamos vivendo numa falta de conhecimento, de entendimento, e você que milita muito nessa área, o que você pode explicar para nós e trazer conhecimento acerca desse momento de Pedro, que ao mesmo tempo foi usado por Deus, pelo Espírito Santo, mas logo em seguida é usado por Satanás. Isso tem acontecido na nossa igreja, nas nossas igrejas hoje, no meio da liderança. Compartilha com a gente aí. Olha, na verdade, pastor, você falou uma coisa muito importante aí, né? O que eu vejo é a falta de busca de discernimento.
Por exemplo, Jesus teve o discernimento na hora. Porque ali o próprio Satanás falou na boca de Pedro. Pedro não estava possesso, mas havia uma influência diabólica que usou a boca dele para falar. Olha, se fosse uma pessoa que não tivesse o discernimento, o que ia ocorrer? Jesus ia falar, você tem razão, mas olha, sabe como é que é, né? Eu tenho que cumprir o que está nas Escrituras, papapá. Quer dizer, Jesus daria papo para uma ação diabólica. Só que Jesus teve o discernimento na hora. Ele falou, não, olha, para trás de mim. Você cogita as coisas, né? E eu cogito as coisas espirituais. Quer dizer, é certo que a gente não pode misturar as coisas, mas, pastor, é justamente isso aí que eu estou tentando falar com as pessoas. É o que tem acontecido dentro dos lares, que as pessoas não têm tido discernimento da ação diabólica, da ação maligna. Hoje, as pessoas vão para a igreja atrás de cura, solução de problema, e esquecem de buscar um discernimento de espírito. E eu volto mais uma vez dentro da tecla. Nós oramos muito na igreja, mas dentro de casa não se ora. Tem muitos sacerdotes que não têm cumprido o seu papel de orar pela sua família com imposição de mãos. Não é só orar, eu oro. Eu dobro o joelho e oro. Se eu abençoo fulano, abençoo assim. Tem certa hora que você tem que impor as mãos e orar, repreender, e depois dobrar o joelho e falar com a sua família, coloca a mão aqui e ora. Por quê? Como eu disse, nós lutamos contra um inimigo altamente inteligente. Você pensa que não? Satanás é inteligente. E para ele não existem regras. Ele atua mediante a condição que lhe é propícia. É por isso que nós temos que abrir os olhos. Olha, Jesus abriu os olhos, falou, epa, para trás de mim, aqui não. Não vem com esse papo. Da mesma forma também nós temos que fazer isso aí. A busca de discernimento de espírito é de extrema importância para o crente. Eu não estou dizendo que você não deve pedir para Deus um bem material e você pedir uma cura, é claro, mas não deixe de pedir, Senhor, abra minha mente espiritual. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. E eu digo isso por quê? Porque enquanto nós vivemos aqui, nós temos que viver bem. Eu sempre digo o seguinte, que dificuldade nós temos. Quem não está passando dificuldade? Principalmente agora nessa pandemia. Todos nós estamos passando. Problema? Todo dia surge um. Luta? Constante. Agora, uma coisa nós não podemos viver é oprimidos. Nós não podemos viver oprimidos. Dificuldade passamos, luta nós temos, problemas todo dia, é problema em casa, é problema no trabalho, é no trânsito, mas nós não podemos viver oprimidos. Só que o que está acontecendo dentro dos lares é problema, dificuldade, sério, dificuldade, né? Luta e o pior, oprimidos. Abra os olhos espirituais. E você missionário, eu entendo o seguinte, você que está nos assistindo aí, e eu vou dizer algo para o missionário, daqui a pouco, o missionário vai orar. E eu já vi várias vezes Deus usar esse homem extraordinariamente. Ele vai orar e Deus vai entrar com libertação aí dentro da sua casa, na sua família. Pode ser que nesse exato momento, Satanás está se aproveitando de situações que estão ocorrendo aí no seu elo familiar, no seu ciclo familiar, e ele está operando na sua casa. Mas hoje o mal vai ter que sair da sua casa, vai ter que sair da sua família. Essa é uma live de libertação. Eu creio nisso. Você pode reunir a sua família, pode compartilhar essa live, de repente você sabe de alguém que está enfrentando uma situação de depressão, de amarra espiritual, está enfrentando uma situação de conflito, de contenda, e não está tendo essa percepção. Mas Deus vai operar e nós vamos ver pessoas sendo libertas hoje. Deus está operando. Falando sobre a operação maligna, nós percebemos que tanto no ministério de Jesus, como Jesus libertava tantas pessoas, expulsava tantos demônios, e como Satanás era astuto, e como o missionário tem dito para nós, como ele é inteligente, ele vai avaliando e se aproveitando da situação. Missionário, no início da igreja primitiva, a igreja está crescendo, há aquela comunhão, há uma multiplicação da igreja, ele se introduz lá dentro. Olha o que diz lá em Atos 5,
Versículo 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Preste bem atenção, logo no início da igreja primitiva, a igreja crescendo, Satanás ele como intruso, se intromete, entra ali, e o que acontece? Ele enche o coração de Ananias com mentira, com engano. E como ele tem produzido esse engano na vida de tantas pessoas, e dentro das igrejas, e parece que hoje não tem manifestação maligna mais dentro da igreja, parece que está tudo normal. E é importante tocar nesse assunto, missionário, porque lá na igreja primitiva, nós vemos Satanás entrando ali através de um casal, enchendo o coração deles de mentira. E como tem sido comum acontecer isso, mas nós não vemos essa reação dentro das igrejas contra essa manifestação enganosa das trevas, e nós não podemos aceitar isso, e nós temos que repelir esse mal do nosso meio, dentro da igreja e na casa do Senhor Jesus, e também dentro da família. Pastor, eu nasci no lar evangélico, como você sabe, né? Já contei a minha história, e tem mais ou menos uns 30 anos que Deus me chamou especificamente para uma obra de libertação, só que para crente. Aí você fala assim, porque quando a gente fala em libertação, o povo pensa libertar o cachaceiro, libertar não sei quem, libertar quem está no mundão. Ei, libertação para crente, crente precisa de libertação. Não é o fato de levantar a mão e aceitou Jesus, e não, tem que fazer uma limpeza, tem que haver quebra de maldições e tantas coisas. Jesus fazia muito isso, claro. E algumas pessoas falam assim, não, mas eu não gosto de libertação. Olha, quando você diz que não gosta de libertação, você não ama Deus. Porque o ministério de Jesus sempre foi esse, como o pastor diz, sempre foi esse. Agora, quando eu alerto as pessoas em relação à ação de Satanás, é porque ele está atuando no meio dos crentes. Agora, quando não há um culto de libertação, quando não há libertação, quando não impõe as mãos, quando não ordena que o diabo saia, ele vai ficar. Jesus disse assim, no meu nome expulsarão os demônios. Bota para correr. Só que as pessoas não colocam em prática essa palavra. E é o que mais se vê dentro de igreja, são pessoas oprimidas. Ou pessoas cheias de problemas, que nunca se resolvem. E sempre por detrás há uma ação diabólica, há uma ação maligna. Agora, eu não entendo isso, sabe? Que colegas pastores, eu vou te falar rasgar, tem colega pastor que lê Bíblia, talvez até mais do que eu. Aí ele vê lá que Jesus libertou, Jesus quebrou corrente, Jesus tirou o cara lá de Gadareno, limpou, Jesus tirou o demônio de uma criança, que o demônio lançava aquela criança ao chão, e muitas vezes na água ou no fogo. E eles não colocam em prática aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fez. Então eu fico por entender isso aí. Quando eu vejo assim, é pessoa que não sei, eu acho que tem alguma coisa errada, não é possível. E como que ele vai lidar com isso? Se desde o início, Jesus, no seu ministério, a Bíblia diz que por onde ele passava, ele curava os enfermos e expulsava os demônios. E as pessoas deixam de colocar em prática dentro das suas igrejas. E com isso, muitas pessoas aí sofrendo na mão de demônios, e muitos líderes culpados por isso. Essa é a verdade. Muito bem. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para ti, acerca que você falou de libertação de crianças, né? Crianças endemoniadas. Nós vemos ali que quando Maria foi visitar Isabel, a criança já mexeu ali no ventre, cheia do Espírito Santo. Como você tem, na sua experiência, militado nas igrejas, como que é essa operação satânica, maligna na vida das crianças? Porque parece que Satanás não age em muitos lugares na vida das crianças, né? E como você tem militado, como tem sido a sua experiência nessa área?
Meu amigo, eu acho que isso aí é uma coisa que muitas pessoas não têm observado isso. Você já viu, nesses últimos tempos agora, as crianças agressivas, criança que não obedece pai, não obedece mãe, criança que tem partido para cima da mãe, querendo morder. Eu, inclusive, escrevi um livro chamado Crianças ou Demônios. Por quê? Eu olhei para uma criança de 3 anos de idade e o diabo, óbvio, não tomou a mente dela, porque Deus não vai permitir, mas no corpo ele estava agindo. 3 anos de idade, que partia para cima da mãe e mordia a mãe. E quando eu fui orar pela mãe, representando a criança, manifestou um demônio chamado Exu Carniceiro, que na verdade o nome não interessa, mas eu estou contando porque foi o que ele disse. E da mesma forma que ele fazia com a mãe, manifestado na mãe, ela queria fazer comigo. Partiu para cima, querendo morder. Outro fato também, uma mãe chega para mim e diz, Paulo César, eu quero que você ore pelo meu filho. Eu disse, qual o problema dele? Ele disse, drogas. Ah, drogas? Eu olhei assim, falei, mas você tão nova e tendo filho já nas drogas, cadê o seu filho? Ela disse, ele está no centro de recuperação, aí em Cuiabá. Está desintoxicando. Eu disse, mas quantos anos tem seu filho? Ela disse, 9 anos. Assustei. 9 anos? 9 anos. Porque ele começou a drogar desde os 6 anos de idade. Satanás não escolhe idade. Não escolhe idade. Não tem esse negócio. É por isso que eu chamo a atenção, porque tudo começa dentro dos lares. O diabo sabe que uma criança de 6 anos de idade já não tem noção das coisas. E ele já induziu alguém a levar a droga, ele experimentou, e para te falar a verdade, a mãe só tirou ele da cidade, que é uma cidade aí próxima aí também, que é Sinop, só tirou ele daí, mandou para Cuiabá. Por quê? O chefe da Boca queria matar o garoto de 9 anos de idade. Ele já estava no tráfico já. Ah, mas uma criança, tem um papo aí, mas a criança até os 7 anos é inocente, para o diabo não. É inocente para a gente, falar, tão inocente, só tem 7 anos. Mas para o diabo não. Não existe esse negócio. E nós falamos aí até o texto, né? Que o pai leva o filho e fala assim, Senhor, seus discípulos não conseguiram libertar, e eu trouxe para o Senhor porque, olha, esse demônio pega meu filho, faz ele rolar para um lado e para o outro, às vezes joga na água, joga no fogo, deforma o corpo dele inteiro, fica totalmente alucinado. E Jesus foi bem claro. Essa caixa de demônios, essa legião. E agora o interessante é que Jesus só deu uma ordem e aquele moço foi liberto. Então, queridos, olha, preste bem atenção. O diabo não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe posição, título. Eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal. Ei, o diabo não respeitou Jesus. Ele vai respeitar a gente, ser humano? Então, todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca. E eu volto mais uma vez, pastor, estou insistindo nessa parte aqui para alertar os pais. Pais, homens, ore pela sua família com imposição de mãos, qualquer anormalidade dentro de casa, qualquer nervosismo, agressividade, ore, repreenda. Satanás sabe que o tempo dele está encerrando e ele está lutando a todo vapor, juntamente com seus demônios, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Ele está fazendo de tudo para causar danos, principalmente para o povo crente. Amém? Missionário, eu aprendi e tenho aprendido muito com você também, até pelo contexto aqui de onde nós iniciamos o ministério, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá. Eu lidei muito com demônios no sentido territorial, e eu tive que fazer uma análise da operação maligna no nosso contexto, e as pessoas às vezes não consideram os demônios que atuam no sentido territorial, geográfico. A gente precisa ter essa
preocupação em poder identificar quais são os demônios que atuam em cada contexto. E nessa busca por conhecimento eu aprendi muito com você, e eu me recordo uma vez que a gente falando, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, a gente falando sobre demônio na vida de líderes, de pessoas evangélicas. Eu estava pregando numa igreja, segunda igreja batista de Sorriso, em Mato Grosso. Fui pregar numa série de conferências, é aniversário da igreja, e ao término da mensagem eu orei pelas pessoas, por cura e por libertação, e depois orando por várias pessoas, manifestou o demônio numa senhora, numa mulher, e isso já faz alguns anos, e quando manifestou o demônio, gerou aquela roda, aquele círculo em volta de mim ali, eu fiquei preocupado, querendo saber por que tinha tanta gente em volta, e o demônio tinha manifestado na esposa do vice-moderador da igreja. Também eu tive várias experiências nessa área, eu fui para uma série de conferências no Chile, estava falando sobre libertação numa instituição teológica lá do Chile, e após esta palavra, ensino na área de libertação, eu fui orar por pessoas e manifestou um demônio numa missionária lá no Chile, lá numa missionária. E aqui na igreja eu tenho tido experiência, quando eu vou apresentar crianças, que às vezes quando eu vou fazer essa apresentação de crianças, tem crianças que ficam agitadas, é diferente de outras. E as pessoas acham que isso é normal, e eu percebo que aquela criança já está debaixo de uma influência demoníaca. Eu vou só contar uma experiência que eu tive aqui, duas experiências, e depois eu volto para você, que você é um especialista nessa área, e a gente aqui na igreja fica muito feliz quando você vem para essas campanhas, que nós temos aprendido muito. Duas experiências. Uma mãe me procurou, pastor, minha filha está com alguns comportamentos que são anormais. Era uma menina de aproximadamente 7 anos, que já estava tendo desejo de relacionamento sexual com homens. 7 anos de idade, e estava querendo ter relacionamento sexual com homens, e aquela mãe desesperada, e nós oramos, e esse sintoma maligno de interferência maligna foi embora daquela menina. Outro caso que eu atendi foi o caso de uma jovem que chegou para a igreja, ela tinha dificuldade de se comunicar, e tanto é que no início da sua jornada conosco na igreja e da sua relação com Cristo, ela tinha dificuldade até de falar, e ela escreveu uma carta falando das suas limitações de verbalização, de comunicação, e eu a chamei para poder atendê-la, e fiz alguns atendimentos com ela. E quando eu fui levantando a história dela e orando por ela, eu entendi que houve uma autorização para que o inimigo, os demônios, começassem a operar na vida daquela menina. Ela já tinha passado por 2 noivados, esses noivados foram rompidos, teve um acidente, parece que, eu não me recordo agora, parece que um dos seus noivos morreu. E aí eu fui entender o que tinha acontecido. Quando ela estava no ventre da mãe, situação intrauterina, a mãe liberou demônios para atuar na vida dela. Ela já tinha tido 2 acidentes, e muitas pessoas iam entender que isso era normal. E o Espírito de Deus me fez saber que quando aquela mãe estava com aquela menina, que já era jovem, eu estava atendendo ela jovem, e já tinha passado por 2 experiências de acidente, a mãe no ventre dava soco para que aquela menina morresse ali no ventre. E o que eu entendi, que Deus me mostrou, foi que a partir daquele momento, os espíritos malignos de morte começaram a atuar na vida daquela menina. E nós agimos, repreendemos aquele demônio, aquela menina foi liberta nessa área, tanto sentimental, como em outras áreas que Satanás tinha legalidade familiar, porque a mãe tentou matá-la dando soco no ventre. E isso liberou os demônios para agir na vida dela. Pode ser o seu caso aí, você que está nos assistindo, que está debaixo de uma operação maligna e que você não sabe que começou até no ventre da sua mãe. E que Satanás está operando na sua vida e muitas áreas da sua vida estão impedidas. Pode continuar. Ou antes, né?
Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, Isso mesmo. maldição hereditária. São muitas. São muitas. Por isso tem muitas crianças nascendo com problema sério. Esse caso aí, por exemplo, você acabou de citar. E um fato interessante, logo no início, você falou sobre a questão de demônios territoriais. E tem. Tem demônios que atuam só em Cuiabá, tem demônios que atuam só em Brasília, tem demônios que atuam em certo bairro, ali é o local dele. Porque eu digo isso aqui porque, olha, quando Jesus foi expulsado do demônio lá do Gadareno, e perguntou-lhe Jesus qual o seu nome, e ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome porque somos muitos, né? E os demônios rogavam-lhe muito para que não os enviasse para fora daquela província. Entendeu agora? Não nos manda embora fora daqui, não. Porque aqui é o nosso local de atuação. Nós recebemos ordens para atuar aqui. É aqui que nós temos que ficar. Você entendeu agora? Agora, por que Jesus não falou, não, vocês vão sair daqui? Porque eles saíram de lá. Logicamente vai vir outros. Entendeu? Então, e para onde? Para um lugar onde não tem? Não existe. Demônio está em todo lugar. Demônios são espíritos. Entendeu? Há legiões, há principados. A Bíblia fala sobre isso. Agora, interessante essa questão da maldição familiar. Às vezes alguém fala assim, mas eu recebi uma oração e foi quebrada uma maldição familiar na minha vida. Mas olha, tem maldição familiar que vem do pai, vem da mãe, vem da avó paterna, vem da avó materna, vem do avô paterno, vem... Olha aí, e vai juntando, ó. Bisavô, bisavó. Então é muita coisa. É por isso que nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra, onde nós temos um inimigo que sabe como trabalhar. Eu expliquei bem essa parte, pastor? Com certeza, com certeza. E algo que você destacou, missionário, que eu aprendi contigo, foi orar repreendendo. Porque nós, mandando embora, e a gente percebe que em muitos lugares ele não se manifesta, porque o tipo de oração não é uma oração de repelir. Quando Jesus pisou em Gadara, ele já foi mandando, ordenando que aquele demônio saísse. E ele, às vezes, ele fica num corpo, isso eu aprendi contigo, ele fica quieto ali, ele está em repouso ali. Se você não confronta, quantos casos aqui que às vezes nós começamos a orar, repreender, e insistentemente repreender, quando nós percebemos, houve uma manifestação. Se nós não tivéssemos agido desta maneira, confrontando, repreendendo, mandando embora, ele ficaria operando na vida, porque tem aquele versículo que diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, e o diabo fica operando na vida daquela pessoa. E eu estou dizendo nesta noite, em nome de Jesus, nós estamos nessa live aí, compartilhe essa live, porque esta live é uma live para quebrar a operação maligna dentro da sua casa e da sua família. Tem fogo chegando aí na sua casa, e Satanás não poderá resistir, porque há uma operação de Deus nesta noite. Deus vai atuar. Satanás vai ter que sair, vai ter que largar a sua vida, a sua família, e vai ter que bater em retirada. Como ele teve que sair ali de Gadara, nós cremos que Deus já está operando em muitas casas, em muitas famílias nesta noite. É isso aí, missionário. Deus está operando. Sim, com certeza. Com certeza. Nós vamos ver resultados. Com certeza. Agora, pastor, interessante. Você tocou num ponto aí que eu sempre falo com as pessoas. Eu vejo, por exemplo, pessoas que ficam discutindo com o demônio. Fica perguntando onde você veio, o que você quer fazer. O diabo vai dizer, eu vim para matar, eu quero matar, eu odeio, ele xinga. Jesus mostra aqui nessa palavra, para que isso? A única coisa que Jesus perguntou, qual o seu nome? E também só esse texto que diz isso. Qual o seu nome? Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Então ele diz, meu nome é Legião. Agora, o que Jesus chegou? Chegou e já deu uma ordem.
sai dele. Acabou. Jesus disse assim, olha, no meu nome expulsarão os demônios e acabou. Fim de papo. Ele não disse, ó, pergunta de onde veio, para onde vai, o que vai acontecer. Não, chega, expulsa e pronto. É isso que nós temos que fazer, colocar em prática a palavra. A gente não pode ficar fazendo rodeios, não, entendeu? A gente fica fazendo rodeios para lá, para cá, e papapá, e papapá. Ei, vamos abrir a mente. Ah, mas é porque eu fiz isso, porque o diabo falou isso. Ei, vai ganhar o que com isso? O importante é a pessoa ser liberta. Porque um demônio desse, quando está no corpo de alguém, ele arrebenta com a pessoa. Então, quanto mais rápido você libertar, quanto mais rápido você botar ele para correr, o bicho, melhor para a pessoa. A gente tem que ver isso. Entendeu? Todas as vezes que você pode ver, dentro da palavra do ministério de Jesus, ele sempre dava uma ordem só. Sai dele. Acabou. Sai dele. Sai dela. Pronto. E é isso que nós temos que fazer. É por isso que eu digo para você que está me ouvindo nessa live, hoje vou orar por você e você vai orar pela sua família na sua casa e vai colocar em prática esta palavra. Você que tem levado uma vida de sofrimentos, você que tem levado uma vida de derrotas, você que não consegue ter paz dentro de casa, você que a sua vida sentimental está um arraso, você casal que a sua vida sexual está um arraso. Ei, vamos colocar em prática? Vamos orar? Vamos repreender? Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que Satanás leve vantagem sobre nós, de maneira alguma. Abra os olhos espirituais. Abra a sua mente espiritual. E repreenda o mal a partir de hoje. Não encare as coisas ruins que estão acontecendo como coisa normal, acontece com todo mundo. Não, conosco não pode acontecer. Chega de confusão dentro de casa, chega de briga, de acusamento, de apontamento, de nervosismo. Eu sempre costumo dizer, pastor Davi, que Deus me dá o direito de irar. A Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. O que está acontecendo? As pessoas têm extrapolado a ira por pequenas coisas, têm extrapolado essa ira e, consequentemente, dando lugar a Satanás. E aí o diabo tem feito uma festa, tanto no adulto, no velho, no homem, na mulher, na criança. Ele não está nem aí. O pastor citou aí a questão de que orou por uma missionária. Ah, porque eu sou missionário. Eu também sou missionário, mas eu não sou bobo, não. Eu também peço oração. Eu também dobro o joelho e falo para minha esposa, bota a mão aqui na minha cabeça e ora por mim, porque o seu inimigo é o meu inimigo. Ele não respeita o meu título de missionário. Ele não respeita o título de senhor ninguém. Então, olha, não tem esse negócio, eu sou, não somos nada. Ai de nós se não é Deus na nossa vida. Então, a partir de hoje, desmoraliza o diabo, bota ele para correr, que sai da sua vida, da sua família. E vou te falar uma coisa, faça isso tudo e seja feliz em nome de Jesus. Amém? Maravilha, louvado seja Deus, é isso. Meus irmãos, minhas irmãs, que tempo precioso, tempo abençoado, tempo de compreensão, tempo de conhecimento, tempo de entendimento, que todo esse momento, e sempre foi assim, Satanás está à procura de uma brecha, de uma porta aberta, de uma legalidade para ele operar. Mas hoje nós estamos aqui para poder, em nome de Jesus, sermos canal de bênção, para poder alcançar a sua família, a sua casa, com o poder, com a autoridade que foi nos confiada pelos céus, por Jesus Cristo, para poder promover libertação, transformação de vida. Uma coisa que eu quero dizer, missionário Paulo César, é que hoje os pastores correm atrás de muitos mecanismos para o crescimento da igreja. E é comum, você precisa de ferramenta espiritual, ferramenta ministerial, você precisa de alguns métodos e também resgate de princípios para a igreja avançar. Esta igreja, graças a Deus, tem experimentado um crescimento extraordinário. Até nesse tempo de pandemia, nós estamos vendo a igreja crescer.
nos cultos, nossa, não tem lugar, as pessoas chegando, estamos alcançando, assim, nos cultos online, nas nossas lives, um número surpreendente de pessoas que estão antenadas aí. Mas uma das coisas que é fundamental para o crescimento da igreja é esse combate contra as trevas. Jesus disse que a igreja dele seria estabelecida e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então a igreja marchando, a igreja avançando e a igreja repelindo toda manifestação do inferno, toda amarra maligna, porque quantas pessoas elas chegam para a igreja, ou elas querem se aproximar de Deus, mas as amarras do inferno impedem isso, e a igreja, por meio da pregação da palavra e do exercício da autoridade de Jesus, confiada a nós, dando ordem para Satanás largar e sair fora, ela vai promovendo o crescimento e avanço. Você é prova disso, você conhece o início desta igreja e a realidade onde ela chegou. E eu gostaria que você tivesse liberdade missionária para conduzir esse momento aí. Já estamos com 1 hora de live, estamos aí com bastante gente aí nos acompanhando. Compartilhe, você que está ouvindo aí, o missionário vai orar pela sua vida, pela sua família, você que está frio sexualmente e que não percebe que o inimigo jogou um balde d'água, e às vezes essa frieza espiritual é uma forma dele começar a fazer você olhar para alguém que está lá no trabalho, desenvolver um vínculo emocional. Às vezes seu filho está aí dentro de casa amarrado e você acha que é só um comportamento, é uma reação psicológica. Minha filha, ela tem militado na psicologia. Tem dito para ela, filha, nem tudo é reação emocional, psicológica, e pela experiência que a gente tem de militar nessa área, eu tenho dito, tem operação maligna. Nós temos aqui um corpo de psicólogos na igreja que estão recebendo orientação nessa área. Estão com os olhos abertos porque entende que existe uma intervenção e uma repetição geracional de comportamentos e de iniquidade na geração familiar. E eu gostaria de dar liberdade para o missionário conduzir essa última parte com toda a habilidade, com toda a autoridade que Deus confiou, missionário, a você e com essa unção que você tem. Amém. Eu não estou dizendo assim, senhora, tem algum pastor que está me ouvindo, e eu não vou falar isso aqui para você me convidar para ir na sua igreja. Não, se quiser, vou, óbvio. Mas quer que a sua igreja cresça? Use a libertação. Graças a Deus, por onde eu passei e tenho passado, as igrejas têm crescido. Por quê? Porque limpa. Quer crescer? Limpa a igreja, limpa o povo. Coloca a casa em ordem. Entendeu? O pastor Davi está crescendo, como você disse, mas está crescendo em qualidade, pessoa firmada. É simples. E apostou também nesse trabalho de libertação, que foi de extrema importância. E tem outras igrejas aí em Cuiabá também, que eu passei por elas aí, que cresceram, e cresceram muito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta é contra o diabo. Abra sua mente e com certeza a vitória será sua. Eu quero orar por você. Estou com saudade do povo aí do Mato Grosso, porque eu estava com 2 agendas para o Mato Grosso e as 2 foram canceladas. Mas amém, né? A ciência, né? Mas eu creio que logo, logo vou estar voltando e assim por diante. Mas eu quero orar por você. E eu vou orar para Deus abrir sua mente e vou expulsar o mal também da sua vida. Às vezes você vai dizer assim, eu não tenho força. Tem. A mesma autoridade que Jesus me deu, ele deu para você também. Só colocá-la em prática. Como o pastor disse, palavra, prática. Pode ter certeza que resolve o seu problema. Eu gostaria que você colocasse a mão assim no seu peito e a outra assim na sua nuca, como estou fazendo aqui, ó.
E nós vamos repreender toda a ação diabólica no nome de Jesus. Você que está no trabalho, que está vendo, de repente você está trabalhando, está em casa, não importa, está no carro, faça isso aqui, ó. Por quê? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quer dizer, Deus quer te usar para abençoar a sua vida. Por que a nuca? Porque a nuca é um ponto de entrada. E o peito? Satanás tenta invadir aqui, ó, para atingir o seu espírito. Eu tenho certeza que toda e qualquer ação diabólica vai cair por terra em nome de Jesus. Feche seus olhos nesta hora. Em nome de Jesus. Nós estamos clamando pelo nome que está acima de todo nome. Porque eu sei que há pessoas que precisam hoje de uma libertação. Eu sei, Deus, que o Senhor está nessa live. E com certeza pessoas serão libertas. Mas nesse momento eu uso a autoridade que o Senhor me deu. De ordenar que demônios, que entidades malignas, independente de grau, posição, chegou a hora de juntar tudo aquilo que é seu e vai sair da vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste lar agora. É uma ordem. Eu estou cumprindo o que está na palavra. E disse Jesus, em meu nome expulsarão os demônios. Legião maligna, opressão satânica, em nome de Jesus, sai agora. Sai. Sai seta diabólica. Sai nervosismo. Sai obra satânica. Sai feitiçaria. Sai inveja. Brigas, confusões. Demônios do vício. Demônios que atuam no homossexualismo. Entidades diabólicas têm mudado a mente desta criança para o homossexualismo. Demônios têm levado esta pessoa à prostituição. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, pega todo o seu lixo, e na autoridade de Cristo Jesus, eu ordeno maldição. Em nome de Jesus, sai agora. Eu decreto paz dentro de casa, vitória, bênção, cura para o corpo. E ministro em nome de Jesus a sua vitória, e receba agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês aí em Cuiabá, por esse Brasil que está vendo a gente aí, viu? Pastor, um beijo no seu coração, sua esposa, seus filhos, Felipe. E olha, tá me devendo um churrasco, hein? Picanha de primeira. Opa! Você sabe que o churrasco aqui do Mato Grosso é um churrasco diferente. Você sabe aqui, como nós temos aqui uma vasta pecuária aqui, um estado abençoado nessa área, e já está prometido, logo que liberar tudo isso daí, você se prepara que a agenda vai ser grande, está aumentando os campos da Gerá, igreja crescendo muito, você vai ter muito trabalho aqui na Gerá, viu? Eu louvo a Deus comigo mesmo. Pela sua vida, por tudo que nós temos aprendido com você e como você tem nos abençoado. Um abraço aí para a esposa. Amém. E com certeza muita gente está experimentando bênção já de libertação por meio dessa live. Ah, com certeza. Com certeza. Ah, nada volta vazio, né? Tudo que nós estamos fazendo aqui é Deus nos usando, né? Maravilha. Está impressionado, né? Mas, na verdade, é Deus que está trabalhando. E muito em breve, viu? Eu vou estar anunciando aí para fazer... eu resolvi fazer algumas... olha, até me esqueci agora. Áreas de ensinar as pessoas, aprender quem é o diabo, como vencê-lo, como combatê-lo, ensinar as pessoas, né? E vou fazer seminários para ensinar as pessoas, como eu tenho ensinado já, mas agora eu vou fazer uma apostila e tal, e assim por diante. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. E você divulgue também aí, né, o meu trabalho, que Deus abençoe e em tudo, e um beijo no coração de todos, e até a próxima. A sua equipe aí, viu, que está no comando aí, que Deus abençoe esse pessoal bacana aí, viu, a todos da Gerá. Eu amo essa igreja, e certeza amo vocês, e com certeza quero estar junto o mais breve possível. Amém? Deus maravilha, missionário. Isso é recíproco. Um beijo no coração. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Você que continua nos ouvindo aí, é uma alegria poder ter a sua audiência, ter você participando conosco, os irmãos de vários lugares,
de vários campos. Não para, a Gerar não para, continuamos pregando o evangelho, proclamando as boas novas de salvação, de libertação. Eu gostaria de ler um texto, nós já estamos finalizando, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, quando Jesus comissiona os seus discípulos, ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios. Parece que isso daí tem sido esquecido, mas é importante nós podermos considerar isso. Porque nós que trabalhamos com pequenos grupos, multiplicação de discípulos, e queremos fazer discípulos, e quanto mais aumenta o número de pessoas chegando na igreja, é fundamental nós termos a compreensão e o entendimento que essas pessoas chegam comprometidas espiritualmente, e nós precisamos ensinar a elas o evangelho, acompanhá-las, discipulá-las, mas também libertá-las das ações malignas na vida dela. Tem muito pastor que está falando em crescimento de igreja, em discipulado, em pequenos grupos, mas está esquecendo da importância de militar nessa área de libertação. Queridos, eu fiquei muito feliz de fazer essa live com o missionário Paulo César. Olha, quinta-feira nós temos nosso culto online. Quero mandar um abraço para os campos da Gerar, Campo Gênesis, pessoal do Espaço de Celebração, campos lá de Campo Verde, campos lá de Várzea Grande, Nova Esperança, Nobre, os nossos irmãos, Campo Grande. Se Deus quiser, logo em breve estaremos chegando por aí, a Gerar, avançando, crescendo. Ninguém detém, é a obra santa. Coisa linda tem acontecido na Gerar, no Espaço de Celebração, obras a todo vapor, a igreja crescendo, avançando. Agora, na terça-feira que vem, lembrando dos nossos cultos online, quinta-noite, 18h30, no domingo, 18 horas, mas estamos com vários cultos, culto de manhã, que nós não transmitimos, na quinta-feira, das 6 às 7 da manhã, domingo, lá no Espaço de Celebração. Você que está nos ouvindo, mora ali para aquela região da Guia, ali naquela região ali do Florais, lá no quilômetro 8,5 da Estrada da Guia, você pega a esquerda, 1.600 metros, um culto abençoado, domingo a partir das 8 horas da manhã. Aqui no Campo Gênesis também o culto de jovens e adolescentes às 15 horas, todo domingo, a igreja avançando, crescendo para a glória de Deus. Agora, na terça-feira que vem, uma live, isso daqui vai pegar fogo, irmãos. Neide Martins estará conosco. Neide Martins, aquela mulher com unção tremenda. Convido o pessoal, já vai divulgando aí. Na próxima terça-feira estaremos com a Neide Martins. E a gente vai, nas terça-feiras, levando essa live, às vezes entrevista, às vezes live assim, como foi hoje de libertação. Na próxima vai ser coisa grande. Deus usa aquela mulher demais. Um beijo no coração e que a tua casa seja visitada por aquele que pode te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Jesus te abençoe e que a libertação chegue na sua casa.